Aleluya. Hola hermanos, buenas tardes, ¿cómo están? Todos ahí en su casa, los saludo a todos. Bueno, empezar este culto de adoración a nuestro papá, sí, cierra tus ojos ahí, a donde estás. Padre, gracias Señor, te alabamos, Señor, por más una oportunidad, Señor. Una oportunidad nada más para estar acá en tu casa, para estar junto con mis hermanos, Señor, alabando al Señor. Aquellos que están en su casa, Señor, están ahí también adorando al Señor, listos para escuchar, para alabarte y para alimentar de tu palabra, Señor. Gracias porque sé que el Señor tiene algo fresco del Señor para nosotros en esta noche, Padre. Yo sé que ninguno de nosotros vamos a salir de este culto, Señor, de la misma manera que empezamos, Padre. Yo sé que la palabra del Señor, que el Señor tiene para nosotros esta noche, es algo nuevo, que algo fresco del Señor para nosotros, Padre. Gracias, Señor, que en esta noche queremos declarar que el Señor vive. Acordarnos, Señor, y decir al mundo, Él vive, Él resucitó. Él se sacrificó por nosotros y Él está vivo. Queremos cantar y alabar y gritar para que todos puedan escuchar que el Señor está vivo, papá. Gracias, Señor. Aleluya. Vamos a alabar al Señor, amén, y decir que Él vive. Ahí levantar en su casa, alabar al Señor con todas las ganas, amén. Él vive, por siempre reinarás. Aleluya. Vive, Él vive. Mi Cristo vive está. Aleluya. Oh, oh, aleluya. Oh, oh, aleluya. Cristo el vencedor, Él te derrotó, Él resucitó, brilla como el sol, consumió el temor, me hizo vencedor, más que vencedor. Oh, 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 aleluya. Sea exaltado, Él ha resucitado, vive, Él vive, mi siempre reinará. Oh, oh, vive, Él vive, mi Cristo vive. Aleluya. Oh, 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 aleluya. Aleluya. Él resucitó, brilla como el sol, consumió el temor, me hizo vencedor, más que vencedor. Oh, 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 aleluya. Oh, 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 aleluya. Jesús sea exaltado, Él ha resucitado, vive, Él vive, por siempre reinarás. Vive, Él vive, mi Cristo vive, vive, Él vive, por siempre reinarás. Vive, Él vive, mi Cristo vive estás. Aleluya. Declaramos que el mismo Dios es el mismo. Aleluya. El mismo poder que al enemigo derrotó, el mismo poder es el que en mí vive hoy, el mismo poder que al enemigo
que en mí vive hoy, vive, Él vive. Declara eso, por siempre reinarás. Aleluya, vive, Él vive, mi Cristo vive, vive, Él vive, por siempre reinarás. Vive, Él vive, mi Cristo vive estás. Aleluya, oh, 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 aleluya, oh, 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 aleluya. Mi Cristo vive está. Aleluya, Señor, declaramos eso en esta noche. Aleluya, amén, aleluya. Aleluya, Dios es bueno, amén. ¿Cómo están, familia? Buenas tardes, noches ya. Ahora en este hermoso día que estamos viviendo acá, como siempre es un privilegio poder estar acá y compartir con todos ustedes. Nosotros desde acá, yo sé que en sus casas están disfrutando y recibiendo todo, expectantes, preparados para todo lo que papá tiene preparado para nosotros, amén. Así que siempre digo que es un privilegio poder servir a Dios, servir a los hermanos y estar siempre ahí conectados. En esta semana, en estos días, estuve ahí en casa mirando algunos videos y uno puntualmente me llamó la atención, ingresando al tema que voy a hablar ahora. Estuve mirando acerca de un mini documental, si se puede, acerca de la brújula, una brújula. Escuché cómo desde cuándo se creó, los chinos fundaron, o lo crearon, mejor dicho, hace más de 2000 años, en el año 2, para ser exactos. Decían que la brújula era un aparato para que ellos pudieran navegar, pudieran guiarse en el mar o en el río o donde fuese para que pudieran guiarse. Y una de las características, aparte de lo que tenía la brújula o lo que me llamó la atención y me disparó para esta analogía que estoy o voy a hacer, es que decía que la brújula, a pesar del tiempo, pasaron miles de años, pero aún hoy en día sigue apuntando hacia el norte. O sea, eso no perdió vigencia, dice. Pasaron los años, pasaron las tecnologías, empezaron a crearse otros tipos o medios de estructuración para ubicación, mejor dicho, para ubicarnos a nivel satelital o demás, y toda la tecnología que hoy tenemos, que facilita mucho el movernos a nivel mundial. Pero la brújula no perdió vigencia y una de sus características es que no perdió su objetivo o sigue apuntando. En el video decían, la brújula sigue apuntando al norte, a pesar de los años, a pesar de todo. Y eso me llamó la atención y automáticamente disparó en mí la analogía de decir, wow, cómo nosotros o podemos hacer un paralelo a lo que decía, que no perdió el norte, a pesar de que pasaron situaciones, vinieron situaciones, circunstancias y demás, pero sigue vigente, sigue apuntando al norte, sigue cumpliendo su función. De igual forma nosotros, gracias a Dios, tenemos nuestra brújula, que es la palabra, y lo bueno de todo es que a pesar de los años, a pesar de miles de circunstancias, sigue apuntando hacia el norte, sigue apuntando hacia el lugar correcto. No perdió vigencia, no perdió validez, sigue apuntando hacia el lugar correcto, que es el Señor, que es hacia arriba, que es apuntar hacia su persona. Entonces nosotros tenemos la palabra, tenemos esta brújula segura que en esta situación, en estos días de desconcierto, estamos navegando por el mar de la vida en oscuridad, en situaciones conflictivas, y muchas veces nos encontramos en tal oscuridad o tal incertidumbre que decimos, ¿para dónde voy? ¿Para dónde disparo? Tranquilo, gracias a Dios tenemos nuestra brújula y la brújula sigue apuntando hacia el norte, sigue apuntando hacia Dios. Voy a leer una palabra rapidito que en Efesios capítulo 1, versículo 3 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo.
La palabra sigue apuntando a Cristo, sigue apuntando, la palabra ya dijo, determinó que somos bendecidos. No importa lo que estemos viviendo, no importa la situación que pueda estar pasando. La palabra dice que nosotros en Cristo, uniéndonos a Cristo, somos un mismo espíritu con Él. La palabra dice en Juan que Dios es espíritu. Amén. Y nosotros como espíritu nos unimos a Él. Y también dice en Romanos, habla de que Dios llama las cosas que no son como si fuesen. Por lo tanto, nosotros, siendo uno con Cristo, llamamos a la existencia las cosas que no son como si fuesen. Amén. Seguimos aplicando la fe a pesar de las circunstancias. Debemos aplicar la fe, debemos seguir guiándonos por esta brújula segura que sigue apuntando al norte, no perdió vigencia, sigue estando correcto y nosotros debemos aferrarnos a Él. Entonces en esta tarde, noche los animo a que sigamos creyendo, a que sigamos guiándonos por esta brújula que es correcta, que es la palabra de Dios que nos sigue guiando, que nos sigue mostrando el camino. Amén. Entonces, si la palabra dice que ya somos bendecidos, que ya fuimos bendecidos en Cristo Jesús, creamos y vivamos y caminemos en pos de Él. No vivimos por lo que nosotros vemos, nosotros vivimos por lo que nosotros creemos. Amén. Entonces, en esta tarde-noche, a la hora de dar nuestros diezmos, de dar nuestras ofrendas, seamos conscientes de esta realidad. Nosotros no vivimos por lo que estamos viviendo a nivel mundial. Nosotros vivimos por lo que Dios dijo, por lo que Dios dice, por lo que Dios decretó en esta nuestra brújula que sigue apuntando hacia el lugar correcto. Amén. Así que damos gracias a Dios por su palabra, damos gracias a Dios por su espíritu, que es una brújula que no falla, no miente y nos lleva al lugar correcto. Vamos en esa conciencia dar a Dios con generosidad, con alegría, porque la palabra lo dice, que si vamos a dar, demos con alegría, con gozo, sabiendo lo que estamos haciendo, extendiendo el reino de Dios para que más personas puedan recibir esta brújula y puedan caminar hacia ese lugar correcto. Amén. Así que como ya sabemos, si quieren dar sus diezmos, sus ofrendas, por favor conéctense a www.verbodevidaargentina.com. Accesen a ese link, vamos ahí. Hagan todo lo que les pide y nosotros o los tesoreros van a estar comunicándose con ustedes para hacer el recorrido semanal como venimos haciendo hasta ahora. Así que damos gracias a Dios por tu generosidad, porque seguimos creyendo en esta brújula que no falla. Damos gracias, papá, porque eres bueno, misericordioso, y te damos gracias por esta brújula perfecta que no perdió vigencia y que sigue vigente y seguirá vigente, porque ella dice que cielo y tierra pasarán, mas tu palabra, papá, no va a pasar. Confiamos en ella, Señor. En el nombre de Jesús te amamos. Amén. 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 Tu sangre hace el sordo oír. Ahora tu sangre rompe maldiciones. Ahora tu sangre sana el dolor. Ahora tu sangre liberta el cautivo. Ahora y yo creo que tú eres el mismo ayer, hoy y por siempre. Y yo creo que tu sangre me basta a mí. Tu sangre sana corazones. Ahora tu sangre me lleva a perdonar. Ahora tu sangre transforma mi mente. Ahora tu sangre faz el muerto revivir. Ahora y yo creo que tú eres
siempre. Y yo creo que tu sangre me basta a mí. No hay nada que resista tu poder, ni pecado ni el mal, libre soy. No hay nada que resista tu poder, ni pecado ni el mal, libre soy. No hay nada que resista tu poder, ni pecado ni el mal, libre soy. No hay nada que resista tu poder, ni pecado ni el mal, libre soy. Y yo creo que tú eres el mismo ayer, hoy y por siempre. Y yo creo que tu sangre me basta a mí. Yo creo que tú eres el mismo ayer, hoy y por siempre. Y yo creo que tu sangre me basta a mí. Oh. Somos libres en ti, Señor. Tu sangre nos basta, Dios. Somos libres en ti. Oh, oh. Y yo creo que tu sangre me basta a mí. Aleluias, aleluia, Senhor. Aleluia, glória a Deus. El sangue precioso de Jesus é suficiente para nós outros. Amém? Esta nos basta. É a causa de que nós outros estamos acá hoje, podendo adorar, podendo alabar ao Senhor. Amém? Glória a Deus por esta oportunidade mais de poder estar juntos, queridos, para exponer-nos a la palavra de Deus. Amém? Aleluia. Eu estou com grandes expectativas neste dia e seguramente eu sei que também aí em sua casa, com sua família, lo estás. Amém? Hoje é o primeiro domingo deste mês de junho, é novo mês e como todos os primeiros domingos de cada mês celebramos, reconhecemos os cumpleañeros. Amém? Se nasciste neste mês de junho ou está celebrando aniversário de matrimônio, queremos dar graças ao Senhor por sua vida, bendecir sua vida, amém? E reconhecer uma vez mais a fidelidade de Deus em tu vida, em tu família. Então, eu quero orar neste momento por todos vocês que estão haciendo cumpleaños, amém? Então, se é seu cumpleaños neste mês, ponga aí no chat, amém? E receba nosso abraço, nosso amor, nosso carinho, amém? Padre, no nome de Jesus, te damos graças, Senhor, por cada pessoa que celebra um ano mais de vida neste mês de junho, por cada família, Senhor, que delante de ti, Senhor, puderam estabelecer uma aliança, Padre, de formar uma família, Senhor, acá nesta terra. Los bendecimos, declaramos, Senhor, longevidade de dias sobre suas vidas. Padre, que todo lo que é o propósito dele, Senhor, firmado e estabelecido e hecho com que viniessem estas pessoas a este mundo, nós outros queremos declarar, Senhor, que todos estes cumprirão seus propósitos
vivirán siendo la diferencia acá en la tierra. Declaramos, Señor, tu bendición, que enriquece y no añade dolores sobre la vida de cada uno de ellos. Declaramos familias fuertes, matrimonios establecidos en el Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Entonces, felicitaciones una vez más por su cumpleaños o aniversario. Amén. Nosotros arrancamos también en este mes de junio, já arrancamos el miércoles passado, foi um tempo precioso, uma nova série que vamos estar ministrando durante e ao largo de todo este mês, que é a respeito de disciplinas espirituais. Estivemos falando sobre oração, amém, e este próximo miércoles, às 20 horas, queremos invitar a todos vocês a que podem estar conectados por meio da plataforma Zoom, também el ID e a contraseña estarão disponíveis em nossas redes sociais, no grupo de WhatsApp. Então, el miércoles agora, conectate, amém? É uma oportunidade mais de poder interactuar com a palavra, de mirar-nos los unos a los outros, amém? Mientras que por agora não podemos juntar-nos personalmente acá na igreja, então aproveitamos a tecnologia para poder estar conectados, amém? Vai ser um tempo precioso este próximo miércoles, e se eu for a vós, não me lo perderia por nada. Amém? Glória a Deus. Quantos estão listos para receber a palavra de Deus nesta tarde e noite? Trajeron suas Bíblias ou podem alcançar sua Bíblia? Não sei se la deixaste aí no living, ou na habitação, ou em uma mochila, não sei. Então, agarra sua Bíblia aí e vamos estar fazendo nossa boa confissão. Amém? Mientras tanto, vocês sabem, todos os primeiros domingos do mês celebraremos a Santa Cena. Hoje não vai ser diferente, vamos estar haciendo memória do sacrifício do Senhor Jesucristo na cruz del Calvário. Então, te animo aí em sua casa a preparar o jugo, o pão, e juntos ao final vamos celebrar esta Santa Cena gloriosa. Amém? É uma ordenança do Senhor, e cada vez que lo hiciéramos, lo haríamos em memória de Ele, de lo que Ele hizo por nós outros. Amém? Então, agarra aí sua Bíblia, seu celular, amém? E vamos a hacer esta buena confesión. Dígase conmigo con bien, bastante ánimo ahí en su casa. Amén. Diga, esta es mi Biblia, la palabra de Dios. Diga, yo soy lo que ella dice que soy. Yo tengo lo que ella dice que tengo. Y yo puedo lo que ella dice que puedo. Diga, hoy mismo, Dios hablará conmigo. Y yo nunca más, nunca volveré a ser lo mismo. ¿Cuántos creen eso? Amém. Abra comigo, por favor, sua Bíblia no livro do Evangelho de Juan, capítulo 13. Juan, capítulo 13, versículo 13. Amém? E hoje nós outros vamos estar falando sobre o senhorio de Jesus. Amém? O senhorio de Jesus. Fíjate aí, versículo 13, o que está escrito. Vamos comigo. Diz assim: Vós outros me chamais maestro e senhor, e decís bien porque lo soy. Amém? Nós outros vemos acá, queridos, e nesta noite estaremos enfocando-nos a respeito do senhorio de Jesus, pero é claro poder perceber como muitas pessoas em aquele entonces se relacionavam com Jesus. Amém? E incluso em los dias de hoje também vemos este cenário suceder, aparecer, pessoas que se relacionam com facetas de Jesus, por exemplo, neste caso acá, lo reconheciam como sendo um maestro, amém? Pero não solamente ele foi maestro, sino que ele também era e é Senhor, amém? Outros lo miravam para Jesus, incluso ele perguntou a seus discípulos que era o que a gente dizia a respeito dele, e alguns diziam que ele era um dos profetas, amém? Havia reconhecido que ele era alguém chamado por Deus, tinha uma unção de Deus sobre sua vida, pero nem todos puderam relacionar-se com Jesus com esta faceta que ele tem e que ele é, e que ele mesmo se autorreconheceu, porque quando as pessoas diziam que ele era maestro e Senhor, por las próprias palavras de Jesus, ele dizia: los decís bien, porque de hecho lo soy. Agora, a lo largo de los 4 evangelhos, em el qual nós outros vemos a vida e ministério de Jesus, nós outros vamos a ver, queridos, pessoas reconheciendo-lo como maestro, amém? Tanto seus discípulos como, sarcasticamente, los
fariseus e religiosos da época. Agora, nós também vamos a reconhecer em momentos pontuais, não? E diversificados, porque era abundante a forma como Jesus operava em milagros, prodígios, maravilhas, amém? E vemos, queridos, a gente mirándolo, reconhecendo-lo como sendo Ele Senhor. E cada vez que alguém se acercava a Jesus e reconhecia seu senhorio, algo de la honra que era emanada de la persona hacia Él, entonces havia uma resposta del próprio Senhor Jesus ao reconhecimento de su senhorio sobre a vida desta persona. Eu te quero mostrar rapidamente 4 passagens específicos em los 4 evangelhos em el qual nós vemos pessoas reconhecendo o senhorio de Jesus. Mateus capítulo 17, versículo 15, diz assim: Senhor, tem misericórdia de mi hijo, que é lunático, e padece muito, porque muitas vezes cai no fogo e muitas en el agua. Entonces el padre de un muchacho que era lunático se acerca a Jesús y lo que hace es reconocer su señorío. Él no lo llama de maestro, él lo llama de Señor. Señor, ten misericordia de mi hijo. Y lo que Jesús hace es que prontamente él entonces libera a aquel muchacho, amén, lo sana de aquel tormento que venía a lo largo de toda su vida. En Marcos capítulo 10, versículo 51, dice así: y respondiendo Jesús le dijo, ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo, Señor, que reciba la vista. Entonces se acerca a Jesús, un hombre ciego, amén, y Jesús pregunta a aquel ciego, ¿qué quieres que te haga? Y prontamente aquel ciego reconoce el señorío de Cristo, el señorío de Jesús, y expresa, Señor, que yo pueda ver, o que reciba la vista. En Lucas, el tercer evangelio, nosotros vemos en el capítulo 5, versículo 12, un otro pasaje más donde alguien reconoce el señorío de Jesús. Y dice así, y aconteció que estando en una ciudad, he aquí un hombre lleno de lepra, el cual viendo a Jesús, se postró sobre su rostro y le rogó diciendo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Aquele homem sabia que Jesus tinha poder suficiente para sanar sua lepra, para livrá-lo de aquele mal que lo azotava, pero o homem não tinha convicção a respeito se era de la voluntade de Jesus sanar-lo. E Jesus prontamente, se você vai continuar, ele vai declarar qual era a vontade dele a respeito desta causa. E lo bueno saber es que Jesús es el mismo ayer, hoy y por siempre. Si Él quiso sanar a este leproso, es de la voluntad de Él continuar sanando hoy. Y no importa la enfermedad, no importa la condición. Pero vea, lo que liberó el poder de Dios em manifestação en la vida de aquele homem que estava cometido de uma lepra, foi su coração reconhecendo o poder de Deus en la vida de Jesus para saná-lo. Ele não tinha certeza se Jesus queria, pero ele estava convencido que se Jesus quisiera, tendría poder suficiente. Então ele disse, Senhor, si quieres puedes limpiar-me. E Jesus claramente lhe contesta, quero ser limpio. Agora eu quero que vocês vayam comigo aí no Evangelho de Juan. Você já, de hecho, estava aberto aí. E vaya ao capítulo 9. E eu quero ler um pouco mais e perceber algo que está inserido neste pasaje porque é interessantíssimo. É um dos pasajes que me chama muito a atenção na Escritura. Há muita riqueza neste momento e por isso que foi registrado, inspirado por el Espírito para nossas vidas. Em Juan capítulo 9, versículo 35 hasta el 38. Leamos juntos. Diz assim: Oyó Jesús que le havia expulsado al ciego, ¿no? Y hallándole le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo, ¿quién es, Señor, para que yo crea en él? Le dijo Jesús, pues le has visto, y el que habla contigo es él. Y él dijo, creo, Señor, y le adoró. Amén. Entonces, ¿qué vemos acá en este pasaje?
Se nós outros retrocedemos um pouco quando arranca a falar a respeito deste cego que era de nascimento, nós outros vamos a ver, queridos, que Jesus se encontra com ele, não? E os discípulos questionam a Jesus sobre quem havia pecado, se havia sido ele ou havia sido seus padres para que pudieran nascer de aquela forma, de aquela maneira. E Jesus disse, não foi nem ele nem seus padres, pero esta situação, esta enfermidade que se apresentou, não vai quedar assim, a glória de Deus será manifiesta. Então Jesus põe saliva em la arena já, hace uma massa, põe seus olhos, manda com que ele fuera a limpiar-se no lago de Siloé, no estanque de Siloé já, e disse que aquele ciego que foi em aquela condição, ciego de nascimento, vuelve mirando, vuelve viendo, vuelve completamente sano. Al ponto de que a gente agora que estava acostumada a verlo mendigar, a verlo pedir limosna, a ver viver uma vida, queridos, indigna, já, em uma condição muito mala, estavam maravilhados de que aquele homem havia sido sano, porque hasta entonces, eles nunca haviam visto a alguém ciego de nascimento poder ver, amém? E então, este milagre ocorre em um dia sábado, e os fariseus da época, os religiosos de aquele entonces, vão hasta ele e lo questionam, buscam saber qual foi a razão, como é que isto sucedeu, porque não era comum, de hecho nunca se havia passado antes. E então, aquele cego que agora poderia ver, havia sido tocado e sano por Jesus, le conta que foi Jesus que le havia hecho achar uma masita com saliva, com arena, passado em seus olhos, mandado que ele fuera ao estanque de Siloé, e ele volviu completamente sano. Os fariseus empiezam a interrogar a aquele homem e dizer, não pode ser que haya sido ele, porque sabemos que todo lo que hace ele não hace nada bueno, não procede de Deus. E então aquele cego que agora tinha um testemunho particular, vivo em sua vida, ele começou a contestar e questionar a los fariseus. Não sei se ele é bueno ou não, sei que eu era cego e agora eu puedo ver. Não é possível que alguém malo pueda hacer tal coisa, porque ele disse, se alguém é, as palavras del ciego, hablando a los fariseus e a los religiosos de aquela época. Ele dizia, se alguém é temeroso de Deus e hace su voluntad, então é oído de parte de Deus. E então os fariseus continuam perguntando-lhe, vão a buscar seus padres, os padres com medo de serem echados da sinagoga, dizem, não, vayam vocês e perguntem diretamente a ele já tem a idade suficiente para responder por si mesmo. E então eles vuelven a questioná-lo, vuelven a perguntar outra vez mais, e aí está no versículo 27. E aí conta, não? Ele cego respondendo a los fariseus. 27 disse, ele les respondeu, já os lo he dicho, e não habéis querido oír. Por que lo quereis oír outra vez? Quereis também vós outros a ser os seus discípulos? E eles pensaram, não, nós outros não somos discípulos de ele, vós somos nós outros discípulos de Moisés. Agora veja algo que está acá, versículo 32, lo que aquele ciego declara, ele disse, desde el princípio, não se ha oído de si, que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Se este não viniera de Deus, nada poderia haver hecho. Amém? Então, ele ciego acá, sendo questionado por los fariseus, se verdadeiramente havia nascido naquela condição, se Jesus verdadeiramente era alguém bueno, era alguém que havia sido enviado de parte de Deus, ele ciego empieza a questionar a los fariseus e diz, mira, sepa que desde o princípio nunca se achou alguém que era ciego de nascimento e que agora passava a ver. Se este tipo que me sanou, que puso a achar lodo, não, la saliva com a arena em meus olhos e me mandou ir ao estanque, se este tipo não procediera de Deus, nada poderia haver hecho. E então, depois deste momento, é lo que passa quando leímos a partir do versículo 25. Jesus vuelve a encontrar com aquele ciego. Veja, no primeiro momento, quando Jesus se encontra com ele, não? Então aquele ciego não viu claramente a Jesus, não viu com seus olhos naturais.
lo escuchó, amén, y Jesús lo mandó que él fuera a limpiarse, a lavarse. Cuando él volvió completamente sano. Y ahora ya sano, Jesús vuelve a encontrarse con aquel hombre y le pregunta, ¿crees tú en el Hijo de Dios? ¿Crees tú en el Mesías? ¿Crees tú en aquel que es el enviado de Dios para la salvación de Israel? Y entonces el ciego cuestiona a Jesús y dice, ¿quién es, Señor? Para que yo lo pueda creer en él. ¿Por qué es tan importante este pasaje? Es súper interesante lo que estamos viendo acá. Porque, queridos, a nação de Israel tinha grande expectativa na chegada do Messias. E havia evidências prometidas, profetizadas a respeito de coisas que o Messias haria, e solamente ele haria. E uma destas coisas era dar vista a los ciegos. Tanto é que el ciego disse desde el princípio, versículo 32, não se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que era ciego de nascimento. Pero quando o Messias chegasse, quando o Messias se apresentasse acá na terra, uma das evidências de seu senhorio seria dar vista a los ciegos. Tanto é, queridos, que em Lucas capítulo 4, quando Jesus habla a respeito de ele mesmo, não? Ele chega na sinagoga, le dá a oportunidade para falar, e ele encontra o que estava escrito em el livro del profeta Isaías, capítulo 61, e Jesus agora em Lucas 4, 18 disse, el Espírito del Senhor está sobre mim, porquanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos. Quando a unção de Deus viniera sobre el Mesías prometido, e está já em Isaías 61, uma das evidências que caracterizariam o senhorio del Mesías seria dar vista a los ciegos. E quando aquele ciego viu que em sua própria vida se havia apresentado alguém que era o ungido de Deus, que era aquele que lhe havia vuelto a poder dar a possibilidade por primeira vez em sua vida contemplar o mundo natural, contemplar a beleza da criação, quando aquele homem dijo, quem é, Senhor? Quem é este Messias? Eu sei que ele me sanou, eu sei que ele deu vista antes que eu estava cego. Quando encontre a ele, quando lo pueda reconhecê-lo, quando pueda ver delante de mis olhos, que pueda contemplar e saber quem é, le adoraré, creeré que ele é el Messias. E aí Jesus disse, versículo 37, pues ciego, já não sos mais ciego, le has visto, e es Él quien habla contigo. Delante de la revelação, delante de aquele ciego, contemplando que Jesus efetivamente era el Cristo, ele lo confiesa, ele lo declara no versículo 38, e ele dijo, creo, Senhor. Reconoció el senhorio de Jesús en su vida y le adoró. Hay un otro pasaje, queridos, que está en Mateo capítulo 11, versículo 4 y 5. Quando agora Juan Bautista, que era a voz que preparava o caminho do Senhor, recuerda? Juan el Bautista vino como aquele que era o antecessor, não? Aquele que venia antes de Jesus para preparar-lhe o caminho. E disse que Juan, já em la cárcel, manda seus discípulos a perguntar a Jesus, aquele que antes ele já havia reconhecido como sendo o Cordeiro de Deus, amém? Como que o Espírito havia venido sobre ele. Juan sabia que ele era o Cristo. Pero agora, dadas as circunstâncias e situações que ele estava vivendo, Juan, em seu lado humano, queridos, ele foi questionado em sua própria fé. Ele foi questionado em suas próprias convicções. E ele manda então a dois de seus discípulos ir falar com Jesus e perguntar, ¿eres tu mesmo el que estávamos esperando? ¿Eres tu mesmo el Messias? ¿O tenemos que esperar a outro? Fíjate la respuesta de Jesús em Mateo capítulo 11, versículo 4 e 5. Dijo, id y haced saber a Juan las cosas que oís y que veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres les é anunciado el evangelho. Então podemos ver claramente, queridos, que señales
del señorío de Jesús, de Él siendo el Mesías, venían en manifestación, cosas que Israel ni el mundo había experimentado antes, pero ahora estaban siendo manifiestas. Entonces está claro y evidente en las Escrituras la manifestación del señorío de Jesús. Personas se reconocían y se relacionaban con Él de diferentes maneiras. Sus hermanos no le reconocieron al principio como siendo el Cristo. Le reconocían como siendo alguien cualquiera, alguien de la familia, amén. Pero en un primer momento no le reconocieron. Otros lo veían con una capacidad, con una habilidad para enseñar, amén. Lo llamaban de maestro. Pero queridos, Dios no nos ha llamado en este tiempo para relacionarnos com Jesus solamente reconhecendo sua bondade, sua capacidade de ensinar, como um profeta, como um homem bueno que passou acá en la tierra. Não, todo esto es verdade, pero lo que va a hacer la diferencia en tu vida y en mi vida es el día que reconozcamos el señorío de Jesús en nuestras vidas. Él puede para todo el mundo haber sido un hombre bueno, un hombre que hizo buenas obras, un hombre que hizo grandes milagros. Hasta los muçulmanos lo reconocen como un profeta. Pero tu vida va a cambiar, mi vida cambia a partir del día que reconocemos el señorío de Jesucristo sobre nuestras vidas. Vá comigo, por favor, en Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 10. Aleluia. Romanos capítulo 10, versículo 8 em adelante. Glória a Deus. Se encontraste, diga, tenho ganas de comer um assado. Oh, Deus lindo, este dia está precioso para esto, não? Dice assim, ó. Pero que dice? Cerca de ti, não está lejos, cerca de ti está a palavra. ¿En dónde? En tu boca e en tu coração. Dos claves fundamentales, queridos, para que a palavra de Deus empiece a operar e entrar em funcionamento em nossas vidas. Deve estar em nossa boca e em nosso coração. Esta é a palavra de fé que predicamos. Qual é? Que se confessares com tu boca que Jesus é o Senhor e cresceres em tu coração que Deus le levantou de los muertos, serás salvo. ¿Por quê? Porque com o coração se crê para a justiça, pero com a boca se confiesa para a salvação. Pois a Escritura diz: todo el que crescere não será avergonzado, porque não há diferença entre judío e grego, pois el mismo que é Senhor de todos, é rico para com todos os que le invocan, porque todo el que invocare al nombre del Senhor será salvo. Agora, é impressionante, e eu quero chamar sua atenção para isto. É impressionante como a maioria da gente quer relacionar-se e aceitam facilmente o hecho de que Jesus é su Salvador. Amém? Pero lo que vemos acá em Romanos capítulo 10 não é que quando reconhecemos que Ele é nosso Salvador, que somos salvos. El hecho de que somos salvos viene por reconocer, por creer en nuestro corazón y reconocer con nuestra propia boca su señorío. A menos que nosotros reconozcamos y digamos con nuestra boca que a partir de aquel momento Él pasa a ser el Señor de nuestras vidas, no somos salvos. Es muy interesante, queridos, porque todos nosotros, a Bíblia diz que todos os homens han pecado e a causa de su pecado estão destituídos, separados de la glória de Deus, de la presença de Deus. Então, quando uno toma consciência e é convencido por el Espírito a respeito de su pecado, de la justiça e del juízo, todos nós outros reconhecemos a importância e a necessidade de um Salvador. E isto é fundamental, amém? Porque se nós outros não reconheciéramos que bajo nenhum conceito, por nossa própria habilidade, por nossas próprias obras, poderíamos ter esperança de salvação, amém? É importante reconhecer que Jesus é nosso substituto, é nosso Salvador. Pero para ser salvo, não basta reconhecê-lo como su Salvador, é necessário reconhecê-lo como Senhor de sua vida. Hasta que o senhorio de Cristo se estabeleça em tu vida e em tu coração, não somos salvos, amém? Por que é importante reconhecer ao Senhor Jesucristo como sendo nosso Senhor, ou reconhecer su senhorio?
Vá comigo aí em 1 de Coríntios capítulo 6. 1 de Coríntios capítulo 6, versículo 20. Fíjate lo que está escrito allá. Porque habéis sido comprados por precio. Entonces, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Amén. El hecho de que Jesucristo murió en la cruz en nuestro lugar fue el hecho que nos dio la posibilidad, queridos, de ser comprados por Dios. La salvación se habla respecto de un rescate. Un precio tuvo que haber sido pagado. Amén. Jesucristo pagou este preço. Amém. Fuimos comprados por preço. E agora que hemos sido comprados, devemos glorificar a Deus em nosso corpo e em nosso espírito, los quales são de Deus. Agora, com respeito à salvação, muita gente tem uma imagem equivocada. Sabe como muita gente pensa e sobrecheva o hecho de la salvação, ou se lo imagina como fuimos salvos? É como se nós outros estávamos aí ahogando-nos, não, em um mar de pecados, e Jesucristo desde a orilla, ou desde um lugar seguro, nos tira um flotador e com grande esforço nos rescata de aquele lugar e nos põe a salvo. Pero queridos, sabe que esta é uma imagem completamente equivocada da salvação? Jesucristo não tirou um flotador e com grande esforço nos deu uma nova vida. Não. Sabe o que ele hizo? Ele nos rescatou, ele ocupou nosso lugar, ele assumiu, ele entrou no mar de pecado que nós outros estávamos mortos, condenados, amém? E nós outros fomos sacados de achar e ele entrou em nosso lugar. Ele sofreu nosso dolor, ele levou sobre si nossos pecados e ele pagou um alto preço. Você está comigo? Ele deu sua própria vida de santidade, de verdade, sendo o unigênito do Padre, ele assumiu o lugar que era nosso. Você está comigo? E todo isto ele hizo por amor. E quando ele hizo isto, ele entregou sua vida em nosso lugar. Ele tuvo a capacidade, por sua vida íntegra, por sua sangre intachable, sem mancha, sem mácula, de poder comprar-nos, amém? De poder pagar o preço que era necessário por nossa redenção. Não havia esperança para nossas vidas. Não havia coisa que nós outros pudiéramos fazer que nos diera a capacidade de poder ser aceptados por Deus, de que a ira de Deus sobre o pecado fuera aplastada. Não, ¿por quê? Porque éramos pecadores. Esta era nossa essência, era quem éramos. Pecadores, hijos de desobediência, pero nacido de mujer, um homem vino a este mundo, ele deixou sua glória, ele deixou a presença santa allá, se hizo forma de homem, foi obediente hasta a muerte e muerte de cruz, e então, a causa de seu sacrifício, de sua sangre, ele cambia de lugar com nós outros que teníamos que ir ao inferno, que tendríamos que ser condenados, que teníamos que sofrer de enfermidade, que teníamos que morrer na pobreza. Não, ele disse já não mais, eu compro a vida de ellos. Satanás dizia, estes não valem nada, estes não servem para nada, pero ele disse, eu sim los quero a ellos. Quanto é o preço? O preço é de sangre, e ele nos comprou para Deus. Você está comigo? Então, queridos, temos que entender que quando reconhecemos al senhorio de Jesus em nossas vidas, estamos reconhecendo que já não pertenecemos a nós outros mesmos, que agora temos um dueño que nos ha comprado. Fíjate aí, por favor, em Hechos capítulo 20, versículo 28. Hechos capítulo 20, versículo 28. Um conselho que o apóstolo Pablo dá a pastores, não, pessoas que estavam em lugares de liderazgo. Amém? Quando ele sai de Éfeso, chama a los presbíteros de la iglesia e dá recomendações a ellos. Fíjate el princípio que está contenido acá. Hechos 20, 28. Portanto, mirad por vosotros e por todo el rebaño en el que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, por pastores, para apacentar la iglesia del Señor. La iglesia es del Señor. La iglesia, el cuerpo de Cristo, tiene un dueño. Amén. Y gloria a Dios que no soy yo. Él es el Señor de la iglesia. Él dice, la cual
Él ganó por su propia sangre. Sabe, principalmente los extranjeros de língua portuguesa, nos cuesta muitas vezes entender o significado desta palavra ganhar. Porque para nós outros, quando ganhamos alguma coisa, por exemplo, em português, não implica nenhum preço, não implica nenhum esforço. Pero em espanhol, queridos, quando decimos que alguém se ganhou alguma coisa, hubo esforço involucrado, amém? Não cachou de la nada, hubo algo que se entregado a chá. Você está comigo? Diz o original desta palavra, ganhou, é a mesma palavra que adquirió. Entonces dice, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él adquirió, la cual él compró por su propia sangre. Significa, si vos te reconoces como siendo iglesia de Dios, como miembro del cuerpo de Cristo, todo vuestro ser, espírito, alma e corpo, já não te pertenece mais. Pertenece àquele que te ha comprado. Ele é Senhor de sua vida. Ele não é só o seu Salvador, ele tem o direito legal, porque ele te ha comprado. Agora, muitos de nós outros, os filhos de Deus, não levamos em consideração este hecho. Você está comigo, queridos? E a menos que reconozcamos o senhorio de Jesus sobre nossas vidas, não viviremos em la plenitude de lo que Ele quer para nós outros. Amém? Fuimos comprados por la sangre de Jesus. Pertenecemos àquele que é o primeiro e o último, al alfa e la omega. Amém? Jesus é digno e não há nadie como Ele, e Ele nos ha comprado. Agora, fíjate por favor aí, em 2 de Coríntios, capítulo 5, versículo 14. Aleluia. Quantos estão sendo bendecidos por esta palavra? Amém? 2 de Coríntios, capítulo 5, versículo 14. Diz, porque el amor de Cristo nos constringe. Queridos, se vos para meditar em todo lo que Cristo hizo por amor a nós outros, eu te vou dizer algo. Não tem como não quedar constrangido. Não tem como não quedar assombrado. Porque, como les decía, não valíamos nada. Não tinha nada em nós outros que lhe agradasse. Amém? Estávamos apartados da vida de Deus. Olíamos mal espiritualmente para Deus. Estávamos muertos, putrificados em nossos delitos e pecados. Pero estando em aquela condição, Ele nos deu vida juntamente com Cristo. Deus mirou para a humanidade e Ele nos amou de uma maneira tão intensa e tão profunda, queridos, que Ele se entregou por amor a nós outros. Amém? Então, Ele disse acá, porque o amor de Cristo nos constringe. Então, pense em esto. Tome-se um tempo aí, vós, em sua casa, para pensar em como o amor de Deus alcançou sua vida. Eu não sei quanto a vós, querido, pero quando eu miro para mi passado, eu puedo meditar e pensar, Senhor, quão bueno fuiste tu comigo, quão bueno foi su amor para com minha vida, ao ponto de haver rescatado minha vida de aquele lugar tenebroso e me has dado um futuro glorioso, um futuro de paz. Hoje eu tenho plenitude de vida em meu coração, hoje eu posso sonreír em las adversidades, hoje eu tenho a paz que sobrepassa todo entendimento. ¿Dónde estaria eu, Senhor, se não fuera tu graça, se não fuera tu misericórdia? Quando eu penso em esto, o amor de Cristo me constringe. É o que este versículo me está dizendo acá. Aí diz, pensa em esto. Pensar em esto que se uno murió por todos, luego todos murieron. ¿Sabe por quê? Porque na mente de Deus, nós outros estávamos em Cristo Jesus. Então, quando Cristo muere na cruz, recuerda que Ele não tirou um flotador, não, Ele assumiu em nosso lugar, Ele nos puso a salvo, e para que tuviéramos esta salvação, Ele foi a morir em nosso lugar, Ele assumiu nossa culpa, amém? Ele nos sustituyó, e Ele disse que se uno murió por todos, luego todos murieron, e por todos murió, para que os que vivem, quantos estão vivos aí em sua casa? Aleluia, se vives, já não vivam para si, sino para aquele que morreu e ressuscitou
por ellos. Queridos, hoy Dios me trajo acá para decirte que tu vida no te pertenece más. Si Jesucristo es el Señor y Salvador de su vida, tu vida ya no es tuya. Si ahora estás vivo, debes vivir para Él. Debes vivir consciente de que tu vida ya no es tuya. No te perteneces más a ti, perteneces a aquel que es su Señor. Él es Senhor sobre nuestras vidas. Ele deve ser Senhor sobre nuestras decisiones. Ele deve ser Senhor sobre nuestras motivaciones. Ele deve ser Senhor sobre nuestras acciones. Todo lo que devemos hacer conscientes de que a vida que temos para vivir deve ser para aquele que murió e ressuscitou por nós outros. Porque Ele nos comprou. Ele nos comprou com sua própria sangre. Por lo tanto, nós outros devemos decidir viver a vida para Ele. Todo nosso espírito, alma e corpo são e pertencem ao Senhor. Pablo, ele tinha plena consciência desta realidade. Amém? E ele chamava a responsabilidade das pessoas. Porque, queridos, o que eu he visto ultimamente é um evangelho muito romantizado. É um evangelho que diz, venga como estás, e muitas vezes, subconscientemente, quer dizer, venga como está e permaneça como está. Eu te digo que este não é o verdadeiro evangelho. Jesucristo te ha comprado, agora Ele é Senhor de sua vida, Ele deve ser Senhor de suas decisões, Ele deve ser Senhor de suas prioridades, Ele deve ser Senhor de seu tempo, de seu dinheiro, de sua família. Amém? Todo em tu vida e em minha vida deve ser consagrado a Ele. Pablo tinha esta consciência e por el Espírito foi inspirado para falar estas coisas e foram registradas para nós outros. Diz em Hechos capítulo 23, 27, versículo 23. Em um naufrágio, vocês sabem, ele estava como prisioneiro sendo levado a Roma. Vino uma grande tormenta, houve pérdidas materiais, pero disse, fíjate aí no versículo 23. Ele acalmando, não tranquilizando a gente que estava desesperada em uma situação de naufrágio, em uma situação de pérdida. Ele disse: esta noite ha estado comigo el ángel del Dios, de quem soy e a quem sirvo. Nós outros não podemos servir a Deus se não temos a consciência de que pertencemos a Ele. Você está comigo? A menos que nós outros reconozcamos a importância, o valor, o peso e a responsabilidade do senhorio de Cristo sobre nossas vidas e lo que esto significa de que nós outros servimos a Deus, pero pertenecemos a Ele. Pablo disse: apareceu para mim el ángel del Dios, a quem soy e a quem sirvo. Aleluia. Agora, veja que esta consciência, isso com que Pablo agora pudiera, e vas a encontrar isto em Romanos, em Filipenses, em Tito. Ele empieza a carta e no primeiro versículo, dirigida a estas igrejas, Pablo disse: Pablo, siervo de Jesucristo, por exemplo, em Romanos capítulo 1, versículo 1. Pablo, siervo de Jesucristo, chamado a ser apóstolo, apartado para o evangelho de Deus. Esta palavra siervo que foi usada acá no original del griego é a palavra doulos e significa ou tem o sentido em aquela época de um escravo de amor. É alguém que entendia que havia sido comprado, que sua vida não lhe pertencia mais a ele, pero ele entendia agora o privilégio de ser um servo de Deus. Amém? De ter sua vida não para ser vivida por sua própria cuesta, por suas próprias prioridades, por suas próprias decisões. Pablo não fazia o que ele queria. Pablo não ia para onde ele queria ir. Pablo não fazia o que ele queria ser. Pablo reconhecia que havia um senhorio sobre sua vida, que tinha uma vontade para ser hecha, que tinha uma direção para ser cumprida, e ele dizia: eu em primeiro lugar sou servo de Cristo, e depois, sirviendo a Cristo, a quem sou apóstolo, sou apartado para o evangelho. Queridos, nós outros temos que entender que em donde quiera que Deus nos haja plantado, seja na faculdade, sos um servo de Deus, seja em seu trabalho, sos um servo de Deus, em sua casa com sua família, sos um servo de Deus, ha sido comprado para Ele, e o senhorio de Ele deve ser exercido
visto e manifiesto em tu vida e por meio de tu vida. Tu eres e eu sou um canal por meio del qual podemos expressar ao mundo que há um Senhor, que há um que nos ha comprado, que há um que nos ha redimido. E sabe, queridos, é um privilégio servir a este Deus. É um privilégio ser guardado por Ele. Sabe por quê? Porque Ele já não nos considera solamente como servos. Não, Ele hizo mais que isto. Ele nos ha transformado, Ele nos ha hecho partícipes de sua família, e agora quando nos sometemos voluntariamente a seu senhorio, reconhecemos que Ele é Senhor sobre nossas vidas, quando o inimigo de nossas almas quiera venir contra nós outros, quando situações, adversidades, tribulações, enfermedades quieran venir a poseer-nos, a dominar-nos, não se levanta o senhorio de Cristo sobre nossas vidas. Podemos parar-nos firme e dizer: Satanás, tu não eres Senhor de mis prioridades, tu não eres Senhor de mi cuerpo, não, mi cuerpo pertenece a Deus, pertenece ao Senhor Jesucristo, em mi espírito, em mi alma, em mis miembros, todo em minha vida é para servir a Ele, é para dar glória a Ele. Queridos, se vivimos com esta consciência, prepara-te, porque tu vida vas a cambiar radicalmente. Não há nada que te pueda sacar do centro da vontade de Deus, porque estás consciente de que tienes um Senhor sobre sua vida. E um dia, todos nós outros rendiremos contas a Ele. Eu quero terminar com este versículo, porque não basta solamente reconhecer o senhorio de Cristo por meio de meras palavras. Sabe, Jesus, Ele falando com os discípulos e falando a la gente mientras Ele vivia cá, Ele disse em Mateus capítulo 7, vou terminar com isto, disse assim, versículo 21, não todo el que me disse, Senhor, Senhor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Entonces, queridos, el evangelho e a vida com Deus não está basada nem resumida solamente a palavras, pero nuestras palavras devem conformar-se, devem conduzir e atestiguar a vida que vivimos, porque todos nós outros, os que creemos e os que não creemos, um dia apresentaremos-nos delante de Ele. O mundo lo reconoce como sendo um profeta, como sendo um homem bueno, como sendo um maestro excepcional. Queridos, o sermão de la montanha, por exemplo, é hablado em las grandes faculdades por grandes religiões que nem sequer estão involucradas no cristianismo. Pero sabe que um dia toda rodilla tendrá que doblar-se e toda língua tendrá que confessar o senhorio de Jesucristo. E sabe, vai chegar este dia en el qual, si uno acá en esta tierra ya lo ha hecho, ya lo ha reconocido y por lo tanto lo ha expresado con su propia boca, porque cree en su corazón que Él es Señor de su vida y hace su voluntad, podremos llegar delante de Él con confianza, con osadía y escuchar de Él: muy bien, siervo bueno y fiel. Fuiste fiel en el pouco, agora entra en el gozo de su Senhor. Você está comigo? Eu quero escuchar isso de la palavra de aquele que me ha comprado. Querido, mi mais grande satisfação vai poder chegar naquele dia e escuchar estas palavras de alguém que acá en la tierra não quiso vivir solamente de boca hacia afuera, dizendo que Ele era Senhor de minha vida. Não, pero que mis ações, mis prioridades, mis recursos, mi tempo, todo lo que soy, pueda expressar o senhorio de Cristo sobre minha vida. E aquele que hace a vontade de Ele acá nesta terra, então será reconhecido, não solamente porque dijo com palavras, Senhor, Senhor. Não, Ele dijo: apartaos de mim, ustedes hacedores de maldad. Suas palavras devem justificar a vida que vivis acá en la tierra. Por esto que Ele disse: todo nuestro ser, espírito, alma e cuerpo, sean guardados irrepreensíveis hasta a venida de nuestro Senhor Jesucristo. Ele vendrá, e Ele vendrá como Salvador, para buscar a sua igreja, sim, pero vendrá para exercer de uma vez por todas su senhorio de eternidade
e em eternidade. E solamente poderão servir juntamente com Ele aqueles que lo reconheceram mientras estavam acá nesta terra. Não solamente a Ele como Salvador, sino que lo reconheceram como sendo Ele Senhor de sua vida. Esta palavra estava queimando em meu coração para compartilhar com vocês. E é o desejo de Deus em um dia em um tempo onde todo é muito volátil, onde a maioria da gente está preocupada com seus próprios interesses, se olvida muitas vezes de que há um Senhor a quem nós outros vamos rendir contas. E hoje o Espírito de Deus amablemente chama nossa atenção para que reconozcamos e vivamos uma vida digna de aquele que nos ha comprado, de aquele que nos ha hecho herência suya, chamados para servi-lo. Amém? Glória a Deus por isto. Quantos foram bendecidos com esta palavra? Deus é bueno. Amém? Eu quero invitar-te aí agora, vos que escutaste, que vas a ver essa transmissão. Jesus, Ele te ama demasiado. E verdadeiramente Ele salvou sua vida quando pagou um alto preço. Pero não basta solamente reconhecer a necessidade da salvação. É necessário reconhecer a Ele como sendo Ele Senhor de sua vida. Aquele que crê em seu coração e confessa com sua boca que Jesus Cristo é seu Senhor, é aquele que te ha comprado para dar-te uma vida eterna e dar-te salvação, este será salvo. Todo aquele que invocare ao nome dele Senhor, será salvo. Se estás aí, em onde estás, e necessita invitar a Jesus Cristo para a tua vida, eu quero orar por ti. Repita estas palavras que vou dizer com todo o seu coração. Diga: Senhor Jesus, eu te confesso com minha própria boca, porque creio em meu coração que tu eres o Hijo de Deus, que morreu e ressuscitou por mim. Tu eres Senhor de minha vida. Te entrego o controle de meus sonhos, de meu futuro, de minha família, de minha casa. Soy tuyo, pertenezco a ti, Senhor, e te dou graças por salvar-me e por dar-me uma nova vida, em el nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus por isso. Amém? Aleluia. Hoje nós outros estaremos celebrando a Santa Cena, haciendo memória do sacrifício de Jesus. Te quero invitar aí em sua casa a poder tomar o pão e o jugo, não? E nós outros vamos fazer memória do sacrifício de Jesus. Amém? Ele é Senhor sobre nossas vidas. Ele é Senhor sobre nosso corpo. Nenhuma enfermidade pode permanecer em la vida de aquele que é consciente de que Jesus Cristo é Senhor e governa sobre nossas vidas. Por lo tanto, vamos dar graças ao Senhor. Amém? Tome o pão aí onde estás, levante suas manos e empiece a dar graças, porque Ele te ha comprado. Ele levou sobre si todos os dolores. O castigo que nos traz a paz hoje estava sobre Ele. Por suas chagas fuisteis sanos. Por lo tanto, meu querido hermano, vós que estás aí, se há algum síntoma, alguma enfermidade em seu corpo físico, rechaza-lo agora, declarando ele senhorio de Cristo sobre seu corpo físico, e toda enfermidade, toda dolência, todo síntoma, em el nome de Jesus, tiene que irse agora mesmo em el nome de Jesus. Vamos dar graças. Senhor, graças por tu sacrifício em la cruz. Graças porque fuiste muerto e com tu sangre compraste para Deus. Graças, Senhor, porque não há enfermidade, muerte, dolor, síntoma que pueda permanecer em la vida de aquele que reconoce su senhorio. Senhor, tu eres sobre toda enfermidade. Já has vencido e em el nome de Jesus recibimos por la fé salud para nuestro cuerpo físico, sanidad para nuestro cuerpo, en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Puede comer, querido. Aleluia. De la mesma forma, levante aí a copa. Esta copa representa a sangre de aquele que nos comprou. Amém? Esta sangre pura, sem mancha, sem mácula, foi derramada em la cruz del Calvário para dar-nos uma nova vida, um futuro glorioso em Deus. Levante suas manos aí, dê graças. Senhor, graças por tu sangre. Uma sangre pura, sem nenhum defeito,
sin ninguna mancha. Por esta sangre nosotros hemos sido perdonados. Tu sangre ha sido derramada, Senhor, e a ira foi aplacada. Oh, Senhor, um novo e vivo caminho foi aberto por meio de Sua sangue. E hoje traemos à la memória que nossos pecados foram perdonados. Já não há condenação para aquele que está em Cristo Jesus. Graças, Senhor, porque somos e fuimos hechos herência de Deus. Somos herederos de Deus e co-herederos com Cristo Jesus. Por lo tanto, Senhor, hoje te damos graças por haver perdão de pecados e reconhecemos uma vez mais Su senhorio sobre nuestras vidas. Es um privilégio poder servir al Senhor. Le servimos como hijos amados que somos, como hijos perdonados, hijos restaurados, hijos que estão assentados contigo em los lugares celestiales. Te damos gracias, Senhor, en el nombre de Jesús. Amém e amém. Pode tomar, querido. Oh, gracias, Senhor, gracias por tu presença, gracias por tu senhorio sobre nuestras vidas. Te reconocemos, Senhor, e não há nada ni nadie que pueda poseer nuestras motivaciones, nuestras prioridades. Somos tuyos e pertenecemos a ti, Senhor, en el nombre de Jesús. Amém, amém e amém. Glória a Deus por isso. Amém, queridos? Eu quero declarar sobre tu vida, sobre tu casa, sobre tu família, uma semana extraordinária, llena de la gracia de Deus, em todo lo que ponga as manos, prosperando e avançando. Amém? Nos veremos este próximo miércoles, a las 20 horas, por meio da plataforma Zoom, para aprender sobre disciplinas espirituais. Amém? Recordando uma vez mais, se é o desejo de seu coração, entregar sus diezmos, sus ofrendas, ingresa a www.iglesiaverbodevida.com. Amém? Señala já e el fim de semana estaremos recoletando sua generosidade. Amém? Haciendo avançar el reino de Deus. Los queremos muito, uma semana bendecida, em el nombre de Jesús. Amém. Tchau.